Olá, gente. Você tem aí um livro na sua gaveta, mas você não faz ideia de como publicar esse livro, quer uma editora que te publique tradicionalmente, mas não sabe por onde começar? Então fica aqui nesse vídeo porque ele é para você. A verdade, gente, que é um primeiro momento que a gente precisa entender é que livros não são sonhos. Este primeiro momento de um autor iniciante, ele precisa quebrar esse vínculo de que o seu livro é o seu sonho, é aquela coisa que você idealizou por anos, levou anos para escrever, ou 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você tem o cordão umbilical ali ligado naquela obra, né? Então, assim, o primeiro passo a se fazer para você conseguir uma editora e conseguir se introduzir nesse mercado concorrido que é o mercado literário hoje em dia, né? De forma tradicional, que é quando o autor não paga e sim a editora arca com todas as despesas e custo dessa publicação, eu acho que seria a primeira coisa a se fazer é quebrar, cortar esse cordão umbilical e começar a entender que o seu livro não é um sonho. Tá? Ele pode ser um sonho para você, o sonho da sua mãe, do seu tio, que vai morrer de orgulho, mas você, como autor, precisa cortar esse vínculo e começar a enxergar o seu livro como um produto, porque é exatamente assim que as editoras vão enxergar ele. Ou seja, você é um escritor e você produziu um livro que pode trazer lucro para esta empresa ou não. Então é a partir deste pensamento que você vai conseguir introduzir esse seu livro de forma tradicional no mercado da literatura hoje. Porque nenhuma editora vai publicar você porque seu livro é bom, porque ele é um sonho realizado. Não, tá? E todas que fizerem por este motivo vão te cobrar. Ou seja, vão fazer o papel de gráfica ali, você vai pagar um dinheiro bem alto para ser publicado. Então, se você é um autor que não tem o interesse de ser publicado tradicionalmente, você tem dinheiro guardado para publicar, ok, tá tudo certo, esse vídeo não é para você, você pode ir lá escolher a melhor editora que faça um trabalho legal com você, né, e que tem uma gráfica que lhe atenda super bem, que vai fazer um trabalho bonito e tá tudo certo, tá? Essas dicas é para quem quer ser introduzido no mercado editorial de forma tradicional, conseguir uma editora, né, pequena, média ou grande para se publicar. É algo muito difícil de conseguir, é um crivo bem estreito, então eu vou dar algumas dicas aqui que podem facilitar a inserção de vocês dentro desse processo aí, desse mercado, né? Eu comecei a publicar lá em 2019 e logo em seguida eu já consegui uma editora que me publicou aí até 2023, que foi o meu último livro publicado. São 10 livros publicados nesse período, né? Alguns publiquei independente e 5 foram publicados de forma tradicional. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. São aqui uma duologia, né? O número 1, número 2. Aqui eu tenho um romance contemporâneo. Meu primeiro livro que foi um romance de época. E eu tenho um outro livro também, que se chama 30 Motivos para Não Me Amar, mas ele não está aqui na minha estante porque ele foi emprestado. Então são todos esses livros que eu tenho aí publicado de forma tradicional, que eu não paguei, né? E agora, a minha editora, ela fechou as portas no ano passado, editora pequena, e por alguns problemas pessoais, eles fecharam as portas, e eu estou na fase final de um novo livro, uma fantasia, uma nova fantasia, e eu me vi, de repente, sem uma casa editorial, e aí eu fui usar todas as táticas que eu sabia desses anos aí de mercado editorial, e em menos de 20 dias eu já tinha uma casa editorial nova para me publicar. Então também é um vídeo para anunciar a vocês que a partir de agora é a Madame Houdini que vai publicar meus livros, né? Então, assim, eu achei a Madame Houdini através do meu grupo de leitores que eu tenho no WhatsApp, e elas acabaram me indicando, então, alguns romances, 1 ou 2 romances, se eu não me engano, que algumas leitoras minhas leram da Madame Houdini, e falaram, olha, Ju, é a sua cara, Madame Houdini é a sua cara, tem uns livros muito parecidos com o que você tá escrevendo, você gosta de escrever fantasia, dá uma olhadinha. E eu fui, Madame Houdini tava pegando originais, né?
E eu acabei entrando ali para a seleção de originais e fiz algumas coisinhas aí que eu vou contar para vocês depois. Eu acho que eu vou fazer um vídeo 2 para autores que já têm um pouco de experiência, já tem um público leitor, mas que faltam algumas dicas aí para conseguir publicação tradicional, tá? Para quem quer, porque tem muito autor que também não quer. Mas a princípio este vídeo hoje é para falar, então, com os leitores novos, né, que estão começando, que querem uma casa editorial tradicional e não sabem como conseguir, não sabem por onde começar. Então eu vou dar umas dicas, porque não é fácil, gente, quando a gente tá começando, é igual um trabalho, você não tem currículo, você não tem experiência, você não tem público leitor, então é muito mais difícil, tá? Não vou mentir, é muito mais difícil, mas não é impossível, vocês precisam focar em alguns pontos que vai ajudar a vocês chegarem nesse lugar, né, que é ser publicado tradicionalmente. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa entender é que seu livro é um produto, tá? E sendo um produto, ele precisa ser vendido. Nenhuma editora vai publicar ele se ela achar que ele não vai vender. Se ela achar que ele não é bom o suficiente para vender, e muito menos que você é muito desconhecido, não vai ter um público que vai aceitar esse seu livro, que vai ler. Então, existem alguns passos que você tem que tomar no início que vão te ajudar. Tá? Então, assim, dificilmente a gente começa publicando numa editora tradicional. Normalmente a gente começa com autopublicação, que é o que eu super indico, tá? Publiquem na Amazon, forme um público leitor, mas também existem outros meios, que é como eu me inseri no mercado literário, que foi vencendo um concurso. Então, assim, participem de concursos. Tá? Essa é uma grande porta para autor iniciante. Outra coisa, quando você começa, que você é jovem, começa no seu primeiro emprego, você começa a construir um currículo. Na escrita não é diferente, você precisa construir um currículo. Concursos vencidos são um currículo, vão te ajudar neste currículo. Então, eu lá em 2018 participei de um concurso, fui uma das selecionadas neste concurso, e o meu primeiro livro foi uma antologia, participei de uma antologia. Tá? E era uma antologia de poesias. Minha poesia ficou entre as 10 selecionadas, dentro da editora The Books na época. A partir daquilo ali eu comecei a ter um contato maior com a editora. Eu já tinha escrito um romance de época, mas eu não tinha publicado, estava na gaveta, guardadinho. E eu estava escrevendo Oráculo. Eu estava mais ou menos na metade deste livro aqui, que é o Oráculo 1, tá? E eu estava postando lá no Wattpad, na época a gente usava muito o Wattpad para betar, enfim. A editora tinha um olheiro dentro do Wattpad, e a partir do momento que eles me conheceram ali pela antologia e tal, ficaram sabendo que eu estava escrevendo um livro de fantasia que estava postando lá no Wattpad. Esse olheiro pegou o livro, leu, gostou, e eles me fizeram uma proposta de publicação tradicional. Então, assim, concurso, gente, participe de concurso. Existe um concurso hoje que você ganha a publicação do seu livro, tá? Então, façam mentorias, não saiam louco tentando gastar dinheiro com capa cara, com um livro caro, fazer livro físico. Do seu primeiro livro, você já fazer um livro físico. Isso aí é botar dinheiro fora, tá? Vou ser sincera, a gente sempre acha que o nosso livro é o melhor livro do mundo, mas o nosso primeiro livro nunca é o melhor. Então, você vai amadurecer ao longo do tempo. Não se preocupe em ter livro físico. Acalme o coração, tenha paciência, construa o seu currículo primeiro, tá? Faça alguma mentoria. Tem hoje mentorias muito boas sendo oferecida por um valor bem justo, para você sentir como é a sua escrita, para você melhorar, você pegar uma boa crítica para melhorar essa sua obra, tá? E a partir do momento que você vê que o seu trabalho tá legal, você tá recebendo os feedbacks legais, comece a participar de concurso, leia livros que ganhem concurso. Muito, leia muito. Gente, a melhor escola de escrita é a leitura, tá? Não existe escola melhor do que a leitura. Se você não é um leitor, você é só um contador de histórias, porque escrever exige técnicas, e técnicas muitas das vezes você só aprende lendo. Tá? Ou fazendo escrita criativa, mas de verdade, a mais barata, a mais fácil, a mais acessível é a leitura. Leia, você vai começar a ler livros que ganhem concurso, porque você vai participar de concursos, e concursos vão te abrir portas para publicar, ser publicado em antologias, para ter seu livro publicado, concursos que dão dinheiro, que dão medalha, que dão... Isso tudo é currículo, tá? E tudo isso vai te gerando público.
Então comece como todo mundo, publicando no tradicional, nos e-books, participando de concurso, vá montando o seu currículo, construindo, tá? Outras dicas que eu dou também, editoras, elas... a gente que está começando, não mira em editoras gigantes, porque essas editoras vão publicar pessoas que já têm um público gigante, tá? Porque a gente está falando aqui de empresas, a gente não está falando de gráficas que publicam sonhos, né? Você paga 12 mil e você tem ali uma tiragem de livros. A gente tá falando de editoras que vão apostar em autor que vai vender. Então, você precisa ser esse autor que vai vender. E se você ainda não tem um currículo, não tem um público, você precisa se preparar e construir um currículo. Ninguém, coloque isso na cabeça de vocês, nenhuma editora vai publicar um autor desconhecido porque ele tem um sonho, porque o livro dele tá muito bom. Pode ser o livro melhor que for, não vai publicar, tá, gente? Eles são empresas, a empresa vai publicar aquele livro que vai vender e trazer um lucro para a editora, ter um retorno, porque é um investimento alto, né? Publicar é um investimento alto. Ou você chega nessa editora já com público, ou você começa em concursos, você começa se autopublicando, e-books. E-books é barato de publicar, você pode começar com e-book, construa um público leitor. Mostre, quando você tiver um currículo, olha aqui, ó, eu tenho tantos, eu vendi tanto, eu participei, ganhei tantos concursos. Tudo isso vai contar na hora de você participar e mandar um original para uma editora. Então, foque em editoras que publiquem o seu nicho, isso é muito importante. Outra coisa, editoras não gostam, nenhuma editora gosta de autor que tá pulando aqui e lá, se publica em 4 editoras, né? A maioria das editoras, as grandes principalmente, elas exigem exclusividade, e as pequenas não exigem, mas também não gostam que o autor esteja em muitas editoras. Então, demonstre na hora de você submeter o seu original que você tá buscando uma editora para ser sua casa editorial, para você passar anos com ela. Com eles, né? Eu fiquei com a editora The Books ali de 2018, que iniciou o processo de publicação, até o ano passado. Então, aí eu passei por uns 2 anos que eu não lancei nada, né? Você sabe que eu parei ali por um tempo devido a uma cirurgia que eu fiz, um problema de saúde, mas eu fiquei muito tempo com uma editora só. Então, assim, eu acho que no fundo toda editora busca um autor que queira fazer dela a sua casa editorial, tá? Então, tenham isso em mente também quando forem submeter um original para uma editora. E outra coisa, gente, sejam criativos, sabe? Seja aquele autor que não vai fazer o mesmo que todo mundo, porque o não vocês já têm, então arrisquem, sabe? Sejam criativos. Eu vou gravar um vídeo contando exatamente como que eu consegui ser publicado da primeira vez e como eu consegui ser publicada da segunda vez. Vocês vão ver que eu fui totalmente fora da curva, e isso fez que o meu original sobressaísse. Muito antes deles ter contato com o livro, eles tiveram contato comigo, como a Juliana, como autora. Então, assim, nós, escritores, trabalhamos com criatividade, né? Você trabalha a criatividade no seu texto. Então, você também é um ser pensante muito criativo. Então, use isso a seu favor e transforme aí sua submissão de original em algo criativo. Seja diferente, saia da curva, chame atenção, sabe? Então, às vezes, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença, tá bom? Então, deixa aqui comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre isso e fale um pouquinho mais também sobre autopublicação, porque eu também fiz autopublicação por alguns anos e eu vivi de escrita, somente de escrita, por 4 anos e meio. Então, assim, tenho bastante experiência na autopublicação também, tá? E, gente, a dica é essa. Primeiro lugar, transforme seu livro num produto, encare ele como um produto, receba críticas, tá? De bom grado, porque ninguém nasce sabendo. Nenhum ser humano sabe o suficiente que não tenha o que aprender. Então, a partir do momento que você entende isso, você absorve as críticas, né? A gente sabe que lidar com o autor não é fácil, porque escritores têm egos gigantes. Então, não seja só mais um escritor cheio de ego, aprenda com seus erros. Receba de bom grado as críticas, faça mentorias para você entender aonde está falhando, onde pode melhorar. Isso é um bom começo. E construa seu currículo, tá? Construa um currículo. Ninguém começa, a não ser que você tenha dinheiro para pagar, né? Uma editora que vai te publicar, às vezes, sem nem ler teu livro. Ele vai publicar simplesmente porque você está pagando. Mas se você quer passar pelo crivo, você quer sentir o seu trabalho é bom, você quer
ser publicado tradicionalmente, ainda que por uma editora pequena, uma editora média, né, você precisa construir o seu currículo, ter um público leitor primeiro, tá? Existem outras formas também, você pode ser um blogueiro famoso, tá? Blogueiro famoso também consegue publicação tradicional bem fácil. As portas se abrem, por quê? Porque uma pessoa famosa, ela vai ter um público leitor já, né? Então, assim, sempre em mente que editoras são empresas, e empresas não vão publicar pessoas que não vão vender, ela vai dar oportunidade para aquela pessoa ali que ela vai ter certeza que vai investir e que vai vender. Então, ou você constrói um público de forma orgânica, ou você tem um público porque você é uma influencer, vai por esse lado de influencer, consegue um público, mas a editora só vai apostar, o seu livro só vai ser interessante quando você der a certeza que vai vender, entendeu? Então, assim, você precisa ter um currículo aí para apresentar, para que essa editora aposte em você, né? Porque a gente, se eu sou uma fábrica de calçados e a moda é um tênis amarelo, por que eu vou publicar, vou lançar um tênis vermelho, né? São tendências de mercado, são tendências, tudo isso uma empresa vai analisar, né? E as editoras, gente, elas são empresas, como qualquer outra empresa, como uma fábrica de calçados. Então, ela só vai lançar aquilo que vai vender. Tá? Então tenha isso em mente e desconstrua essa coisa de sonho, meu livro é maravilhoso. Do que adianta ter um livro maravilhoso? E pode ser mesmo, seu livro pode ser maravilhoso, mas nenhum livro é maravilhoso quando ele tá parado numa estante, quando ele não é lido, né? Porque um bom escritor, ele é lido. E eu não tô falando aqui de bom porque ele construiu uma boa obra. Ele pode sim ter construído, mas ninguém vai saber se ele não for lido, né? Então, o primeiro passo é você conseguir um público leitor, é você conseguir um currículo, para apresentar para essa editora. E aí sim, junta as suas forças com a da editora, né? Que a editora vai fazer um marketing ali em cima do seu livro, vocês vão se unir, se dar as mãos, e como empresa de ambas as partes, vocês vão trabalhar junto para que essa obra seja lida, vendida, e que traga retorno para sua casa editorial, traga retorno financeiro para você e prestígio também para você, porque cada livro você vai adquirindo um público maior, tá bom? Então essa é a minha dica, e depois, se vocês comentarem muito aqui, eu conto o que eu fiz aí para conseguir a segunda casa editorial e a primeira também, que foi lá no início. Beijos!